Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais uma hora do clube. Hoje nós vamos aprender uma especialidade que é de dar água na boca, especialidade arte de culinária. Vamos lá? Então, galera, o nosso primeiro requisito, ele pede pra gente saber manusear o fogão da nossa casa com segurança e como evitar incêndios. Então, geralmente os fogões das nossas casas, da casa de vocês, é o fogão automático, né? E você vai dar uma apertadinha, você vai girar e você vai apertar o automático, viu? Acendeu, certo? Terminou o cozimento, você desliga. Pra gente evitar alguns incêndios na nossa casa. Quando você estiver cozinhando, você não deixa a panela assim muito afastada, você deixa sempre ela centralizada aqui, ó, na boca, entenderam? Também procurem não deixar que o óleo escorra na panela, porque o fogo vai subir e isso pode causar um incêndio. Então, para você também evitar mais um incêndio, se você perceber que o fogo está aumentando, você retira rapidamente a panela do fogo. E se ela estiver destampada, você volta a tampa nela, certo? E como evitar acidentes com crianças pequenas? Se você tem um irmãozinho pequeno, se você tem filhos, evite deixar o cabo da panela virado assim, porque eles não têm noção do perigo, eles vão puxar e vai cair. Cuidado também quando você estiver manuseando o forno. O forno é essa parte de baixo aqui, ó. Pessoal, aqui é a parte do forno. Que geralmente os fornos têm uma luz, né? Onde você pode ver o cozimento enquanto o forno estiver com a tampa fechada. Essa é uma maneira também de você evitar acidentes com crianças pequenas. Evitem que eles se aproximem aqui do forno enquanto ele estiver ligado, porque ele fica com a temperatura muito alta e esse vidro ele aquece. Então, pessoal, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter quando você estiver usando o fogão. Certo, desbravador? Muito cuidado com a panela, como eu falei, sempre o cabo virado para trás. Cuidado com a aproximação de crianças pequenas, com o forno e aqui. E aí, sempre quando você for ligar, você só prestar atenção aqui nos desenhos, ó, na setinha aqui do seu botão que você consegue acender e preparar uma comida, ó, deliciosa para sua família. Então, pessoal, o nosso próximo requisito, a gente vai aprender como manusear os utensílios da cozinha, que seria o liquidificador ou mix, batedeira, colher e peneiras. E também o batedor de claras. Então vamos lá. Quando você está fazendo uma receita, ela fala assim, usar uma colher de chá, seria essa colher pequenininha. Quando a receita fala colher de sopa, será essa colher um pouquinho maior. Algumas receitas também pedem para você peneirar a farinha. Então você vai usar uma peneirinha assim, mais ou menos assim, você vai colocar a farinha aqui dentro e você vai dando batidinhas assim, até que todo o conteúdo passe por ela. As receitas também costumam falar sobre medidas de xícaras. Então, você pode usar uma xícara mais ou menos desse tamanho, certo? Que ela não é a xícara de cafezinho, ela é a xícara de chá, um pouquinho maior. Ou então, eu costumo usar esse copo aqui, que tem todas as medidas. Acredito que todo mundo tenha na sua casa, ele não é tão caro. Então, aqui aparece todas as medidas de gramas, ml e xícaras, certo? Quando a gente vai usar o liquidificador para bater alguma coisa, ele também tem algumas travas de segurança. Por exemplo, alguns liquidificadores, ele só vai funcionar se ele estiver travado aqui de maneira correta. Então você vai travar, colocar aqui o conteúdo da sua receita e bater. Outra dica também muito importante, quando você for bater algum produto que ele seja um pouquinho pesado, que você vai ver que a massa está um pouquinho pesada, começa colocando os líquidos primeiro, por exemplo, leite, o óleo e ovos embaixo, depois você vem colocando a parte da massa. Então aqui você tampa, né? E essa tampinha aqui, ela serve para você ir colocando as medidas aos poucos, como algumas receitas falam assim, adicione aos poucos. Então você abre aqui para você não abrir toda a tampa e o conteúdo sair de dentro do liquidificador, então você vai adicionando aos pouquinhos. E também para alguns preparos que são quentes, para ele não dar pressão, você deixa um pouquinho ela levantada, para não dar pressão no liquidificador e fazer aquela bagunça, né?
Esse segundo requisito também fala pra gente, pra você aprender a manusear a batedeira, né? Então, ela tem aqui as suas maneiras de encaixes, né? Geralmente elas soltam isso aqui. Então, você encaixa assim, né? Viu que ele fez um clique? Essa parte aqui é para levantar ela. Se você quiser abrir para mexer o conteúdo que está dentro do pote. E também tem essas peças aqui, ó, que você vai montando antes de você colocar. E aí ela tem que fazer ela faz um barulhinho quando você coloca. Escutaram? Faz trec, faz um barulhinho. Então você já sabe que as pecinhas estão encaixadas. Pronto, encaixou. Aí você abaixa e o pote vai estar aqui, né, com conteúdo, e aí você vai bater de acordo com a receita e o tempo que ela pede. Geralmente ela fala assim para você bater em velocidade máxima ou mínima, e você vai acompanhando aqui, ó, por esses números, ó. Tem os mínimos, que é 1, 2, 3, e o 4 e o 5 são os máximos, certo? Então, desbravadores, agora nós estamos no terceiro requisito. Nós vamos aprender sobre aquelas expressões que a gente vê nas receitas, sobre cozer, cozinhar, grelhar, assar e cozinhar em água. Vamos lá? A expressão cozer quer dizer quando você cozinha um alimento e você escorre. A expressão grelhar é quando você vai fazer com pouco óleo. A expressão fritar é quando você coloca em óleo quente. A expressão assar é quando você faz no forno. E a parte refogar é quando você dá aquela leve fritada no alimento, você põe um pouquinho de água e você não escorre. É a melhor maneira que tem para a gente se alimentar. São os alimentos assados e refogados. E os menos indicados são fritados e grelhados. Então, desbravadores, um dos requisitos que ele pede é para você fazer uma salada crua e servir para sua família. Mas ele também pergunta por que devemos comer alimentos crus. O alimento cru ele ajuda no bom funcionamento do organismo. O requisito também pede que você conheça sobre a pirâmide alimentar. E por que é tão importante a gente seguir aquelas regras? Porque muitas vezes a gente pode estar se alimentando mal. E ali, naquela pirâmide alimentar, vai te orientar direitinho quais refeições fazer e quais alimentos consumir. O outro requisito também pede para que você prepare a mesa para a sua família. Então aqui eu montei a ceia para minha família, né? Hoje nós estamos comemorando a Páscoa. Então aqui preparei algumas coisas. E aqui eu preparei o refogadinho, bem saudável, com alguns legumes verdes, a salada raladinha, como eu já mostrei no vídeo anterior. E é isso aí, desbravador. Então você vai montar a sua mesa de acordo com a sua realidade, pedindo ajuda para os seus pais e preparar aquela alimentação gostosa e bem saudável para que vocês possam se alimentar bem. E para encerrar, desbravadores, aqui nós chegamos ao final da nossa especialidade. Tem alguns outros requisitos para você cumprir. Espero que você tenha gostado, mas lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém?